Feliz sábado. Que Deus abençoe a sua igreja nessa manhã, no último sábado do ano, onde os seus filhos têm a oportunidade de adorá-lo e estar diante de sua face. Mais uma oportunidade. Estou feliz por voltar a este lugar. Coincidentemente, o primeiro sábado do meu ano de 2011 eu passei aqui e tenho tido a oportunidade de viver o último sábado também aqui no meio dessa comunidade. As razões que nos trazem a este lugar a cada ano tem que ver com a família, e eu imagino que vários de vocês que têm a oportunidade de vir a essa igreja hoje pela manhã também de passagem estarão desfrutando da companhia dos seus queridos, e nós louvamos ao Senhor pela família. Tá certo que a minha envolvida tanto com as coisas da igreja que quando a gente se reúne em torno de uma mesa parece uma comissão de igreja, mas a gente se esforça para todo mundo tirar a roupa e ser normal nesses ajuntamentos. É bem normal nessa época do ano a gente parar um pouquinho para avaliar como foram os últimos 12 meses. No mundo dos negócios existe uma forma de se calcular os resultados. Todo final de ano as empresas, sejam elas de pequeno ou grande porte, precisam fechar o balanço para entender se obtiveram um resultado positivo ao longo daquele período, daquele exercício. E o fechamento de balanço exige algumas coisas. A primeira delas é ser honesto com os fatos. Cada coisa precisa ser encarada dentro da realidade. Algumas coisas a gente não gosta de constatar, mas para se fechar um balanço a gente tem que levar em conta a depreciação, a gente tem que levar em conta um investimento errado, um mês em baixa, e é comum ao final de cada ano alguns de nós pararmos um pouquinho para avaliar como foi os últimos meses. Se você é um pouquinho parecido comigo, eu imagino que alguns sentimentos de tristeza tendem a tomar conta quando a gente descobre que aquilo que a gente prometeu ou se propôs a fazer não foi alcançado. Nós acabamos não realizando aquilo que nós tínhamos boas intenções de realizar. É possível que isso seja ligado ao estilo de vida, a comida, o exercício físico, a academia que a gente chegou a pagar adiantado para se forçar a ir e acabou não indo. É possível que esteja ligado à leitura da Bíblia, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que o povo adventista do sétimo dia é quase PhD no livro de Gênesis. Eles têm mestrado no livro de Êxodo, mas todo mundo reprova quando entra ali em Levíticos, em Números, naquelas genealogias. É possível que você não tenha terminado a leitura da Bíblia anual, e aí chega no final do ano, algumas tristezas tomam conta, alguns, quem sabe, se propuseram a cuidar melhor da família, outros a conseguir controlar melhor os seus gastos, e ao final de um ano tem um sentimento estranho invadindo o coração. Alguns tomam fôlego, sacodem a poeira e dizem: no próximo ano vai ser melhor. E é possível que alguns já tenham começado a listinha de 2012. Ok, eu espero que a mensagem bíblica desta manhã possa servir de estímulo, porque ao contrário de qualquer pessoa sem esperança, ao fechar o balanço desse ano, ao constatar que nosso resultado foi negativo, nós temos uma grande vantagem. A vantagem da graça de Deus é equilibrar as contas. O perdão e a misericórdia do Senhor nos ajudam a encarar o amanhã com mais otimismo e nos dão força para a gente poder recomeçar. Pois bem, vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Os evangelhos são apaixonantes. O quarto deles, escrito pelo amado discípulo João, ele tem algumas peculiaridades.
E há algo no capítulo 11 que pessoalmente me atrai bastante. Jesus, a respeito de si mesmo, diz que ninguém vê o Pai senão através dele. Ele e o Pai são um. E quando a gente realmente quer ter uma visão correta de Deus, o Pai, não há maneira mais equilibrada, não há maneira mais correta de chegar a algumas conclusões do que através de Jesus Cristo, a única fotografia de Deus que nós temos. E o capítulo 11 de João revela algumas coisas que podem nos ajudar a compreender o trato de Deus com o ser humano, a maneira como Deus lida com algumas das nossas questões. É uma história familiar e é um divisor de águas, porque os primeiros 11 capítulos do Evangelho de João, você percebe um controle de Jesus sobre as situações através de uma expressão. Mesmo quando ele respirava algumas ameaças, mesmo quando as coisas estavam conspirando contra ele, ele dizia com muita firmeza, com muita lucidez: a minha hora ainda não chegou. É uma expressão que ele usa também no capítulo 11, a minha hora não chegou. É como se Deus tivesse um cronograma, uma agenda, um roteiro de trabalho. E a gente percebe o controle que ele tem. Só que o que acontece no capítulo 11 de João provoca uma mudança. Há alguns especialistas que dizem que o Evangelho o capítulo 11 do Evangelho de João, ele ocorre cerca de 3 a 4 meses antes de sua morte. Ou seja, existe muito maior ênfase no último período de Jesus, a partir do capítulo 12, do que qualquer outra época da sua vida, pelo menos na ótica de João. O capítulo 13, 14, 15, 16, 17 e 18 de João falam das últimas 12 horas especialmente. No capítulo 12, Jesus muda o discurso, agora ele já começa a dizer: minha hora chegou. É como se no relógio de Deus ele estivesse chegando ao seu clímax, àquela hora que havia sido marcada. E sim, havia uma hora marcada. Pois bem, você conhece a história. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 11, eu gostaria que você acompanhasse a partir do verso 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Verso 4, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, verso 5, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Verso 18, pode pular alguns. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, diz o verso 20, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: ah, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Verso 27, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Marta, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus, diz o verso 31, que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Ah, Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Verso 35. Jesus chorou. Era inverno do ano 2001. Como os estudantes que hoje não estão aqui, eu havia deixado o campus para vender livros nas férias, para tentar voltar no semestre seguinte. Nós, da Igreja Adventista, chamamos esse trabalho de colportagem. E os estudantes o realizam na tentativa de conseguir os recursos para poder se manter na universidade. Eu havia chegado a uma cidade bem fria e distante da capital, em Santa Catarina, quase na divisa com a Argentina. 700 e poucos quilômetros de Florianópolis. E depois de passar uma semana penando, no final daquele período, eu me lembro que visitei uma senhora que fazia bolos e vendia na vizinhança. E desde as primeiras férias, em que eu vendia livros para poder estudar, eu nunca havia passado um dia sem vender nada, mas naquela semana não foi um dia, foram 4, e já era o 5º dia que eu estava ali. E eu me lembro que aquele dia a mulher falou: Não, filho, eu não tenho interesse, eu não quero. Eu digo: A senhora vai pegar? Sim, senhora. A senhora não está entendendo. Essa semana foi bem difícil. Não, filho, eu não tenho condição. Não, a senhora vai comprar sim. Eu fiz uma encomenda à força para chegar ao pôr do sol naquela sexta-feira sem o triste resultado de não ter vendido nada. E durante aquele final de semana, eu orei muito a Deus, pedindo a Ele força. Eu já queria deixar aquele lugar, na minha mente aquilo já não ia render mais nada, eu queria ir para um outro lugar. Liguei para a pessoa que cuidava de mim, dizendo: Olha, está muito complicado, eu não sei o que está vendo, eu não sei se é comigo, eu não sei se é aqui. Foi um negócio muito terrível. E depois de você esbarrar com situações assim bem difíceis de se administrar, com situações extremas, e para mim aquela era uma situação extrema, tudo dependia do meu trabalho naquelas férias. Ao final daquele final de semana, eu consegui ali fazer render alguma coisa, e depois de 2 semanas eu já tinha todo o dinheiro para conseguir voltar, mas eu ainda tinha uma metade das férias ainda para poder trabalhar. E interessante é que eu havia arrumado um lugar para dormir naquela cidadezinha. Não tinha hotel, não tinha nada, era uma cidade sem presença adventista também, não tinha igreja para poder auxiliar a gente. Eu estava sozinho e eu arrumei um lugar para ficar, era uma casa familiar rural, estudantes que lidavam com a lavoura e passavam a semana inteira, final de semana iam dormir em casa. Só que ficava a 8 quilômetros da cidade. E eu arrumei uma bicicleta, daquela, alguns vão lembrar, daquela barra forte, vermelha, barra circular. Você lembra daquela? Aquela que tem uma garupa que você faz assim, e ela baixa assim, tem uma mola. Freio de pé, lembram alguns? Tem gente aqui que, né? Ok. É um bom sinal, se você não conhece, você é bem novinho. E 8 quilômetros, eu tinha que pedalar todos os dias, do lugar onde eu estava dormindo até a cidade onde eu tinha que oferecer os livros. Era uma cidade muito pequena, muito... quase nada, assim. Praticamente a cidade era do tamanho dessa igreja, mais ou menos, sabe? Tinha uma coisinha de cada, sabe? Uma coisinha de cada, uma farmácia, uma padaria, uma borracharia, um posto de gasolina, uma igreja, uma coisinha de cada. Parecia uma cidadezinha de joguinho, de computador, sabe? No início da cidade, você conseguia ver o final dela, assim. E foi legal, eu virei uma atração na cidade, porque não recebiam muitas visitas. Então, praticamente onde eu ia, as pessoas já estavam me esperando. A notícia correu e tal, facilitou bastante as coisas. Mas eu me lembro que era uma quarta-feira, chuvosa, muita chuva. O inverno em Santa Catarina, você sabe, ele pode ser um pouco desconfortável. Desculpem. E eu me lembro que naquele dia,
eu acordei e estava chovendo mais do que está chovendo hoje. Eu pensei, esse é um bom dia para não levantar da cama, é um bom dia para você descansar. Mas era quarta-feira. Eu havia feito um pacto com Deus. Desde o chamado para ser um pastor, eu havia feito um trato. Que eu poderia até fracassar, mas eu não queria ter dúvida ao final do processo de que eu não havia feito a minha parte. Então, nenhum dia sequer, no período de todas as férias, e foram várias até poder fazer todos os 8 semestres aqui, nenhum dia eu deixei de sair para trabalhar. E naquele dia a tentação era essa: não, hoje fica de boa, você já alcançou o estipêndio, já está na metade do ciclo, fica aí tranquilo, rapaz, fica aí de boa. Mas não, trato é trato e palavra é palavra. E eu fiz o seguinte, imagina a cena, olha que grotesca a situação. Muita chuva, 8 quilômetros, não dava para ir a pé, então vamos lá, vamos se arrumar para chegar do outro lado. Eu peguei aquelas sacolas brancas de supermercado, sabe? Aquela sacolinha, botei um em cada pé. Manja? Peguei a minha bolsa onde tinha o material, onde eu mostrava para as pessoas os livros, encapei com um plástico assim, com a borracha preta de câmera de caminhão, sabe como é que é? Botei ela assim em volta e botei naquela garupa que fazia assim, que trancava. Aí com um guarda-chuvinha daquele sem vergonha preto, que volta e meia quebra uma daquelas varas assim, que aí ele fica meio caolho assim, aquele guarda-chuva meio caolho. Eu botei assim na frente e comecei a pedalar para ir poder chegar lá, os meus 8 quilômetros. E sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Imagina no estado em que eu cheguei 8 quilômetros depois, debaixo de chuva. Imagina o estado do camarada. Era deplorável. Mas estranhamente, eu estava animado naquele dia, porque eu pensei da seguinte maneira: com tanto esforço, é impossível que hoje o Senhor não me abençoe de maneira extraordinária. Porque se no fácil Ele já tem abençoado, e eu me esforçando desse jeito aqui, batata, hoje vai ser o dia. O dia. Pensa num cara animado, tirei o plástico daqui, tirei o plástico de lá e tal. Quando eu encostei a bicicleta num canto ali, dei aquela sacudidinha, peguei meu guarda-chuva caolho e saí ali para tentar, né? Vamos lá, vamos embora. Só que o problema é o seguinte, meu pé estava todo encharcado, então cada passo que eu dava, a meia dentro do tênis fazia assim, ó. Aí eu chegava no lugar assim, era incrível o olhar das pessoas, né? A primeira coisa que a pessoa olha é o seu rosto, mas eu estava num estado que a pessoa chegava a olhar assim, franzia a testa, meio fazia uma cara de nojo e dizia: entra aí, meu filho. Mas ela mandava eu entrar, mas do tipo assim, mas não te encosta muito nas coisas aí não, viu? Que coisa terrível. E ali foi. Só que assim, gente, eu não estava rendendo assim, sabe? E nada, passou a manhã inteira e nada. E eu fui almoçar, falei, não, mas agora à tarde vai ser para valer, à tarde vai ser para valer. E no início da tarde nada. É terrível assim, né? É terrível a gente persistir depois de tantos fracassos, né? É muito complicado a gente levantar depois de algumas burdoadas. É muito difícil, depois de várias tentativas, você persistir no teu projeto. É muito difícil isso, é muito, sabe? Porque o ser humano, ele tem uma tendência assim, ó, ele dá aquela respirada e ele avança, mas depois do primeiro tapa assim, o ritmo já vai caindo, e depois do segundo, você já fica meio ressabiado, aí chega um momento que você acaba desistindo. E sabe, muitos de nós acabamos desistindo a um passo de alcançarmos aquilo que precisávamos. E outra coisa, nem sempre aquilo que a gente vai ganhar é o final do processo. Às vezes o ganho é o próprio processo. E por que a gente só compreende depois, quando passa isso, né? Às vezes não é a venda no final do dia, mas é o que eu passei ao longo do dia. E é difícil a gente administrar isso, porque nós temos uma tendência muito imediatista, a gente gosta de resultado, a gente gosta de materializar as nossas conquistas, e a gente às vezes desconsidera todo o crescimento, todo o processo, todo o amadurecimento. Bem, 3 horas da tarde eu estava arrasado. E eu já não estava mais conseguindo falar amigavelmente com Deus. Já aconteceu isso com você? Mas eu resolvi tomar o último fôlego. Cheguei numa empresa, uma madeireira. E o escritório ficava no 2º andar e um pouquinho ali debaixo de uma beirada de uma telha. Eu me encostei ali as costas, olhei para aquele céu cinzento, a chuva caindo. E eu disse: Senhor, me honra, por favor. Me ajuda.
Me ajuda, eu preciso voltar para casa hoje melhorzinho. São 8 quilômetros, eu preciso levar alguma coisa nas costas. Sabe aquela oração que você diz, que você pensa assim, ó, essa não tem como ele não atender? Pois bem, eu entrei, cheio de ânimo. O dono estava ali, o dia estava fraco de movimento, e ele me recebeu muito amigavelmente. E eu falei, e busquei força de onde eu não tinha. Eu estava muito animado. E o camarada, ele dava todos os sinais. Quem vende sabe como é que é esse negócio aí. Dava todos os sinais que ia comprar. Eu falei, isso aí já era, esse aí já era. E eu, pá! O cara olhou para mim no final e falou assim, não quero. Como assim o senhor não quer? Não, meu amigo, eu me desculpa, peraí, tem alguma dificuldade? Quem sabe essa é uma coleção muito grande, você se interessou por uma parte dela, tal. Não, dinheiro não é problema, mas eu não vou querer. Não, mas, sabe, eu não sabia lutar. Para mim, a venda era o seguinte, eu falava, no final era sim ou não, e eu saí mal. Eu não consegui esconder a minha decepção. E juntei minhas coisas ali dentro, assim, e saí meio torto, assim, sabe? Sabe quando você é atropelado? Eu saí meio torto dali, desci as escadinhas do escritório do camarada, encostei naquela parede, olhei para aquele céu cinzento e orei desse jeito aqui, ó. Eu não vou dizer nada. Pensa numa figura decepcionada com Deus. Pensa num camarada que voltou os 8 quilômetros resmungando. Pensa em alguém que pensou o seguinte, olha, podias ter dado uma mãozinha, alguma coisa podia ter saído, alguma coisa podia ter rendido. E quando eu leio o capítulo 11 do Evangelho de João, sabe, aquele meu dia tinha um cheiro de Betânia, assim, porque na ótica de Marta e Maria, aquele recado simples que foi enviado, Lázaro, aquele a quem amas, está doente. Para Marta e Maria era o suficiente, aquele recado era suficiente para Jesus deixar tudo o que ele estava fazendo e ir em socorro daquela família em Betânia. Ele amava aquele pessoal. João deixa muito claro isso no verso 5. Jesus amava Lázaro, a Maria e a Marta. Jesus gostava daquela família. A senhora White diz que quando ele ia a Jerusalém, era lá onde ele dormia. Ficava só 3 quilômetros da capital. Ela diz que quando Jesus sentava à mesa com a família de Betânia, ele podia falar de um jeito que ele não conseguia falar em outro lugar. Ali as verdades podiam ser mais amplamente compreendidas. O coração estava mais preparado para as profundas verdades que ele queria revelar. Ele amava aquele pessoal. Se você quer encontrar uma família que Jesus tinha muito boa intenção, era a família de Betânia. A família de Lázaro, de Maria e de Marta. A pergunta é, por que ele ainda enrolou 2 dias onde ele estava para poder voltar para Betânia? 2 dias. Você imagina agora os mensageiros voltando e dizendo a Marta e Maria, não, Jesus mandou um recado de volta. Ele falou que essa doença não é para a morte. Agora imagina o dia do sepultamento. O recado que eles trazem de volta é, não vai morrer. A tradução é essa. Elas estranham o fato de ele não ter vindo, mas beleza, mandou o recado, não vai morrer. Agora você imagina o momento do velório. Você imagina o momento em que eles tiraram o corpo da casa e o levaram até aquela sepultura cravada na rocha. Você imagina agora o momento em que eles rolaram a pedra e selaram a vida do irmão, tão querido, tão amado. Você imagina a decepção? A decepção é clara, porque quando Jesus aparece 4 dias depois do funeral, as duas têm um discurso ensaiadinho. Elas dizem a mesma coisa. E é incrível, mas a gente usa as mesmas palavras quando a coisa aperta para o nosso lado. Se ele tivesse feito alguma coisa, isso não teria acontecido. Amigo, eu gostaria, nesse último sábado do ano, ajudá-los a compreender. E é um apelo ao meu coração que passa também por decepções. Eu não posso julgar a Deus, eu não posso avaliar a Deus, eu não posso analisar Deus pela ótica da minha dor. Deus não é o que Ele é quando eu estou sofrendo, Deus não é o que Ele é quando está tudo bem. Deus é o que Ele é, ponto final.
É como se, imagina, onde eu moro tem 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Eu moro no Distrito Federal, é bem interessante, só temos 2 estações lá. E quando começa o período das chuvas, ali pelo meio de setembro mais ou menos, ocorre um fenômeno no trânsito em Brasília. Há muitos acidentes, porque depois de 6 meses de pista seca, com óleo e essa coisa toda, as pessoas ainda estão dirigindo no ritmo da seca, só que a pista está muito perigosa. Então, há muitos acidentes. Agora imagina se eu saio de onde eu moro, que é uma cidade satélite chamada Sobradinho, e vou até o plano piloto, onde fica a esplanada dos ministérios. São 20 quilômetros, da minha casa até a casa da Dilma. E eu resolvo visitar a Dilma, numa tarde qualquer aí, para tomar um chá com ela, de tarde. E eu pego o meu carro. Só que está chovendo e eu me esqueci. E eu estou descendo uma daquelas avenidas grandes que nós temos lá. E lá pelas tantas, um camarada, ele pega e troca de pista, resolve trocar de pista na minha frente, sem dar seta. E eu desvio dele. Eu consigo evitar a colisão, mas eu não consigo evitar uma coisa, uma lei da física. E o meu carro sai de lado, e eu tento manter o controle, segurando firme no volante, mas eu não consigo. E o meu carro vira uma vez, e ele roda uma segunda vez, e ele fica atravessado na pista, a ponto de eu olhar para o lado e ver o fluxo, o tráfego, e os carros descendo em alta velocidade ali, e alguns começam a desviar de mim. E aí numa reação eu pego, coloco a primeira e coloco o meu carro no acostamento. E aí eu já estou fora de perigo. E eu respiro, as pernas tremendo, você sabe como é, o corpo dispara uma dose de adrenalina, para que você tenha condições de reagir em situações extremas. E eu respiro e digo, como Deus é bom. Eu estou tão animado que eu cancelo meu chá com a presidente. É quarta-feira, e eu vou para a igreja de noite, porque eu tenho que agradecer lá no culto de oração. E quando o pastor dá a oportunidade para as pessoas pedirem e agradecerem, eu levanto a minha mão muito animado e digo, eu quero agradecer, porque Deus é muito bom. Hoje eu estava, e eu conto a história para a igreja, eu estava descendo, o cara me fecha, eu rodei uma, rodei duas, fiquei atravessado, os carros começaram a desviar de mim, botei no acostamento, e não aconteceu nada. Então eu quero aqui hoje louvar o nome de Deus, porque Deus é muito bom. Eu não estou errado em louvar a Deus pelo livramento, mas a minha pergunta é, e se o carro não só gira, se ele capota? E se os carros, quando eu estou atravessado na pista, não conseguem desviar e me pegam em cheio? E se eu perco o meu carro e não tenho seguro? E se eu tenho uma lesão na coluna e fico parcialmente inválido? E se eu tenho um carona e nessa colisão alguém morre? A minha pergunta é, Deus deixaria de ser bom? Porque muitas vezes nós temos a tendência de avaliar o que Deus é pelas circunstâncias em que nós estamos. Porque nós o avaliamos pela ótica dos nossos problemas. Deus é o que Ele é, independente do que acontece comigo. Difícil, mas como cristãos que creem na palavra, nós sabemos qual é a causa do sofrimento e nós sabemos que vivemos num contexto de injustiça. É incrível que mesmo no nosso meio, muitos de nós ainda associamos a dor e o sofrimento à falta de cuidado de Deus. Esse é o cheiro de Betânia. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Pois bem, eu voltei muito chateado, os 8 quilômetros, ainda debaixo de chuva. Mas a quinta-feira veio, meu amigo, e nada como um dia após o outro, e vamos lá, respira fundo e continua. Veio a quinta, veio a sexta, descansei no sábado, trabalhei no domingo. Segunda-feira, de tarde, já era um dia de sol e eu fui a um determinado lugar. Era um escritório de contabilidade e haviam ali 5 mulheres. Era a proprietária e mais 5 funcionárias. E eu disse, escuta, vocês têm um minutinho para mim? Eu gostaria de falar, é assim, assim, assado, Aí ela disse, olha, a gente está terminando uma situação aqui, volta às 5 horas, que é o final do nosso expediente, a gente vai fechar a porta e atende você, e aí te damos a atenção que você precisa, e é legal isso aí, a gente está interessado. Voltei às 5 horas.
Fecharam as portas, as 5 fizeram uma meia-lua à minha frente, e eu estava ali, falando todo animado, e rindo, e elas rindo, essa coisa toda, e tá. Mal acabo de falar, a primeira da ponta assim já disse o seguinte: escuta, você não poderia trazer esse material aí para mim? Eu falei, mas é claro. Mas deixa eu te dizer pelo menos quanto custa e tal, para mim não importa, traz esse negócio aí. Eu estranhei a reação tão pronta dela. A segunda olhou assim, não posso ficar por menos, não, traz para mim também. Aí a terceira no embalo falou, eu também quero. Aí a quarta disse, eu não posso ficar de fora, e a quinta, e quem sou eu para dizer não? Nessa brincadeira, meu amigo, foram 5 assim, um pacotão, cada uma ficou com um pacotão daquele, e eu animado, e feliz, e aí, preenchendo ali o negócio, e vai. Na hora que eu vi que estava tudo acertado, tudo assinado, tudo acordado, botei as coisas dentro da pasta e fui saindo, mas aí eu cheguei na primeira e falei, escuta, me perdoa, eu vou trazer para você, semana que vem eu entrego e tal, mas por que você foi tão afoita assim? Porque isso não é muito comum não e tal, estou muito curioso. Eu vou te dizer, semana passada, saí mais cedo do trabalho, vi uma receita na internet, falei, vou cozinhar para o meu marido. Cheguei lá, fiz uma janta e tal, toda animada. Ele chegou, estava meio para baixo. Deve ter acontecido alguma coisa no serviço dele e tal. Respeitei, porque marido, homem, você sabe como é que é, né? Que nem você falou aí agora há pouco. Tal. Não, é isso aí mesmo. Aí, beleza, comeu. É muito calado, meu marido não é assim. Eu falei, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Vamos deitar. Ele deitou lá e virava na cama. Aí não me aguentei, eu sou mulher, né? Você sabe como é que é. Aí liguei ali o abajur, falei, mas o que aconteceu? Você está muito estranho. Nunca vi você assim, desse jeito e tal. A comida que eu fiz te fez mal? Você não gostou do tempero? Comeu forçado? Como é que é? Aí ele sentou na cama e falou, não, estava lá no escritório hoje. Veio um rapaz lá, todo molhado, coitado. Andava, chegava a fazer barulho. Aí falou lá um monte de coisa boa, sabe? Que a gente faz errado comida. Falou, até brigou comigo lá, um negócio de família, marido, mulher, educação de filho e tal. E estava animado, coitado. Mas ele parecia um cachorro molhado, abandonado, assim. E chegou no final, me ofereceu uns livros lá, e eu falei para ele, não quero. O rapaz ficou mal, decepcionado, saiu dali meio assim, meio para baixo. Mas depois que ele saiu, eu fiquei pensando, meu Deus, onde é que esse menino está dormindo? Onde será que ele está comendo? Cadê a mãe dele? Peguei o carro, fui atrás dele. E fui para um lado e fui para o outro, e nada do menino, não achei mais o menino. Aí tô mal aí, sabe? Estou com a consciência pesada, podia ter ajudado, não ajudei. E aí a mulher falou, por isso que eu comprei hoje, estou doido para chegar em casa já e dizer, salvei a vida do menino aí, hein? Falei, tá bom, tá explicado. Mas aí eu saí do escritório, dobrei a esquina, fui para um lugar que elas não conseguiam me ver, encostei minha parede numa casa qualquer daquela lá, olhei para cima, o céu já estava mais azulzinho. Foi mal. É possível que o final desse ano, que o balanço geral de 2011 possa acusar o atraso de Deus para alguma necessidade sua. Pode ser que o resultado não tenha sido o esperado. Pode ser que você esteja amargando algum tipo de decepção. Pode ser que você tenha sido alvo de alguma traição esse ano. Pode ser que você tenha acreditado em alguém, tenha investido em alguma coisa e você quebrou a cara. Mas a pior de todas as decepções é aquela que acontece contra o Criador. É possível que você tenha vindo à igreja hoje pela manhã meio de cara virada. Porque você tinha expectativas para 2011 e no fundinho, lá no íntimo, você pode ter pensado assim, se Deus tivesse me dado uma mãozinha, eu podia ter me saído melhor. Amigo, nem sempre é fácil esperar 4 dias. Mas a sequência do texto, e com isso a gente termina, mostra um Deus que não está desesperado em solucionar o nosso problema, mas um Deus que está interessado em demonstrar compaixão.
verso 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amigo, a primeira coisa, Deus não é o que eu acho que Ele é quando eu estou sofrendo. A segunda coisa, é muito fácil Deus resolver nossos problemas, mas Ele está preocupado com o nosso coração. O que me afeta o coração dEle. O que me machuca, o machuca. Não há uma lágrima que nós venhamos a derramar que não seja conhecida pelo Pai Celeste. Ele demonstra simpatia quando o nosso sofrimento não encontra eco em nenhum coração na terra. Palavras inspiradas da Sra. White. Pois bem, só que nós temos uma coisa para fazer. E aqui, depois de estimular e depois de revelar o amor de Jesus, permita-me uma última sugestão. Qual é a sua parte no processo? Ele não vai fazer aquilo que compete a mim e a você fazer. Amigo, vamos tirar a pedra. E que venha 2012. E que a gente engula com caroço e tudo. Que venha 2012. Mas não desista. Não se entregue. Não saia do seu posto de dever. Tirar a pedra nem sempre é fácil. Às vezes você vai precisar de ajuda, de um ponto de apoio, de alguma ferramenta. Mas tira a pedra. Tira a pedra. E curte. Porque você verá a glória de Deus. Eu vou convidar o pastor Moura, é o pastor do campus responsável pela espiritualidade dessa instituição. E como alguém que conhece melhor essa comunidade, eu não poderia fazer isso melhor do que ele. Nós gostaríamos de encerrar a nossa adoração nessa manhã com uma oração especial pelo resultado do balanço e pela perspectiva de um próximo ano. Volte para casa animado e volte com a bênção do Senhor.